Antes do Lúcio sair, antes do Lúcio sair, eu queria que você, Lúcio, definisse numa palavra o que é paradoxo. Numa palavra só. O que é paradoxo? Não deixa a filha cair, por favor. O que é paradoxo? Alguém se arrisca? Algo sem conclusão. Uma palavra ele me deu 18. Algo sem conclusão. Pode ir, Lúcio. Você não passou. Paradoxo. O que é paradoxo? Inconclusivo. Paradoxo. Almiro, o que é paradoxo? Se contraria. Numa palavra, paradoxo. Contradição. Quem falou? Contradição. Era essa a palavra que eu queria. Porque paradoxo não é contradição. Eu passei a vida toda também achando que paradoxo era contradição. Mas paradoxo não é contradição. Vamos lá. É leitura de Mateus 21, de 1 a 9. Leitura de Mateus 21, de 1 a 9. Zé, guarda essa palavra, hein? Paradoxo. Porque a qualquer momento eu posso pedir para você falar sobre ela, tá bom? Tá bom, Diogo? Está preparado, né? Que eu vou levar o microfone até você. O engraçado é que eu falo, o Mateus abaixa a cabeça rapidamente, com medo que eu pergunte a ele. Preste atenção, que o microfone vai até você. Ouviu, Kellen? Vai até você para explicar paradoxo. Paradoxo. Fique atento. Está ouvindo, Vinícius? Paradoxo. Duda? Paradoxo. Vamos ler. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe: o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: eis que aí vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo todos os discípulos, tendo feito como Jesus lhe ordenava, trouxeram o jumento e o jumentinho, a jumento e o jumentinho. Então, puseram em cima deles as suas vestes, sobre elas Jesus montou. A maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho, e outros pegavam ramos de árvores espalhando pela estrada. E as multidões, tanto os que procediam como os que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Amém. Hosana nas maiores alturas. Eu posso dizer que eu estou aqui e, ao mesmo tempo, fisicamente, não é pela internet, que eu estou aqui e eu estou em Macaé. Se eu disser assim, eu estou aqui fisicamente, estou em Macaé fisicamente, eu posso dizer isso? Porque isso seria o quê? Uma contradição. Ou eu estou aqui, ou eu estou em Macaé. Eu posso dizer que eu sou Vasco e Flamengo ao mesmo tempo? Jamais. Não. Sim, eu posso, porque eu posso ser
Vasco pelo futebol e Flamengo pelo remo. Eu posso ser Flamengo pelo remo, pelo clube de remo, e ser Vasco pelo clube de futebol. Posso. A diferença entre paradoxo e contradição. Aí, o Lúcio entrou. Senta aqui, Lúcio, para você poder explicar. O Lúcio entrou. Ele tentou fazer uma palestra ali para... Senta aí do seu lado da sua mulher. Ele tentou fazer uma palestra para me enrolar. Lúcio, eu acabei de dizer que eu não posso estar aqui fisicamente e em Macaé ao mesmo tempo. Não posso. Isso seria uma contradição. Porque Emilene trouxe a definição de paradoxo como contradição. Mas eu posso ser Flamengo e Vasco ao mesmo tempo? Posso. Porque eu posso ser Flamengo pelo futebol e Vasco pelo remo. Muita gente é assim. Muita gente torce dessa maneira. O paradoxo são ideias e princípios que parecem contrários, mas não significa que um seja verdadeiro e o outro não. São princípios que eles aparentemente são contrários, mas não significa que um seja verdadeiro e o outro não. Isso é paradoxo. A Bíblia está cheia de paradoxos. Será preciso perder para ganhar? Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Quem salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida em nome do reino, ganhá-la-á. São paradoxos. Conseguiu ver? Paradoxos são duas realidades oponentes, mas que podem ser verdadeiras. Quem me dera ao menos uma vez... Vocês não entendem nada de música popular. Um monte de crentes. Quem me dera ao menos uma vez... É 3. Foi o pastor que falou, né? O único de música mundana na cabeça é o pastor. É isso. Entender como um só Deus, ao mesmo tempo é 3. Parece contradição. Até no português parece contradição. Soa difícil entender como um só Deus, ao mesmo tempo é 3. É 3. Porque o 3 não é o 3 que, se receber mais 1, é 4. O 3 não é o 3 da matemática, que se perdeu 1, é 2. É possível entender ao menos uma vez um Deus que é 1 e ao mesmo tempo é 3. Paradoxo. Reparem nos paradoxos. Projeta para mim Atos 2:23. Esse é um paradoxo interessante. Hoje eu falei para o Vinícius que hoje é dia de teologia. Vamos falar sobre questões teológicas hoje. Mas eu acho que eu tenho alguma didática, eu vou tentar ser bem próximo, para a gente entender algumas coisas. E o paradoxo é um dos temas da teologia. Escrevi o primeiro livro, Atos 2:23. Me ajuda agora, tá? Citando Atos 2:23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio de Deus, presciência de Deus, vós matastes, crucificando-os por mãos de iníquos. Volta, por favor. Volta no 23 do início. Sendo que este, entregue pelo determinado desígnio de Deus e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. Quem matou Jesus? No herege falou lá de trás, Deus. Os judeus.
mataram Jesus. Eles se interessavam na morte de Jesus. Jesus ganhava uma popularidade que enlouquecia os líderes judaicos. Anás, Caifás. Ele tinha tanta popularidade que ele invadiu o templo. Ele não invadiu o templo sozinho. Se vocês acham que ele entrou no templo sozinho, vocês estão muito enganados. Ele entrou no templo e fez aquela arruaça porque ele tinha multidão com ele. A invasão do templo inaugura a crucificação. Os judeus, entendendo isso, Anás e Caifás dizem: é melhor que um morra do que todos pereçam. Eles se aproximam de Pilatos e dizem: eles vão te derrubar. E mais, constroem a ideia de que Jesus se levanta contra César, porque Jesus diz que ele é o Senhor, Kyrios. E César se dizia Kyrios. Logo, se Jesus está se dizendo Kyrios e César se sente o Senhor, esse tal desse Jesus está contra César. Abre o olho, Pilatos. Os judeus se estruturaram para matar Jesus. Os romanos mataram Jesus. Os romanos não crucificavam pessoas porque roubavam. A gente tem a impressão de que crucificaram porque roubaram. Não crucificaram porque roubaram. Quem era morto pelos romanos eram presos políticos. Eram presos que desagradavam a Roma. Morre um rapaz de 33 anos porque ousa se levantar contra Roma. O tempo todo aquela tensão, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque havia uma tensão sobre Roma. Roma impunha seu poder sobre o povo, com a sua pax romana, dizendo que quem for abraçado por Roma, quem for protegido por Roma, não vai sofrer violência de outros povos. E Roma cobrava impostos, e quem se levantava contra Roma, eles penduravam vivo. Para quê? Para desencorajar que outros fizessem isso. Jesus era um preso político. Anás e Caifás têm a intenção de dizer que ele blasfemou. Ao dizer que ele blasfemou, eles encontram dentro da força do judaísmo, da religião, motivos para matá-lo, apedrejá-lo. Mas isso não era suficiente para os romanos. Então ele cria um estratagema para que os romanos matassem, e ele é crucificado. Quem mata Jesus são os romanos. Quem mata Jesus sou eu e você, que gritamos: crucifica-o. Quem mata Jesus sou eu e você, que gritamos: Barrabás, solta Barrabás, e não solta ele. Quem matou Jesus foi Jesus, porque ele é o autor da sua própria morte. O que ele declara sobre si? Ninguém me tira a vida, eu a mesma a dou de mim. Ninguém pode me tirar a vida, eu a dou de mim. Quem matou Jesus foi o próprio Jesus. E quem matou Jesus, como o herege lá atrás falou, foi Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho. Isso que eu acabei de explicar é um paradoxo. Porque se eu digo que Roma não tem culpa na morte de Jesus, eu quebro todo o preceito, o paradigma moral de um povo opressor que mata pessoas que se levantam contra ele.
Se eu digo que os judeus, os líderes judeus, não têm culpa da morte de Jesus, eu deixo de denunciar a religião que é, de alguma maneira, terrorista. Existem muitas religiões terroristas. Se eu não digo que eu participo da morte de Jesus, nós estávamos separados pelos nossos pecados. Então, eu não tenho culpa. Eu participo da morte de Jesus, porque se a morte de Jesus diz que ele morreu pelo meu pecado, eu quero dizer que ele morreu à toa. Se eu digo que Jesus não é o autor da sua própria morte, eu vou entender que todo o princípio da graça é uma imposição de um pai severo. E se eu não digo que Deus é o autor da morte de Jesus, eu quebro e rasgo João 3,16, que diz que o Pai o deu. Isso tudo que eu estou falando são paradoxos. E a responsabilidade humana, que diz não para Deus, se encontra com a bondade de Deus, que diz sim para nós. Isso tudo se materializa na Santa Ceia. De que momento maravilhoso nós vamos viver agora. Isso tudo se materializa na Santa Ceia. O não que nós damos a Deus e a bondade de Deus que nos perdoa e nos diz sim. A Santa Ceia carrega isso. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se Ele me amou primeiro, o que acontece é que antes de eu amá-lo, Ele plantou na minha consciência o seu senso de amor. Então, eu não me converti. Eu jamais me converti. Aliás, ninguém se converteu. Nós fomos convertidos por Ele. Porque Ele me amou primeiro. E se Ele me amou primeiro, Ele me convenceu de quê? Da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo me convenceu. Então, Ele me amou primeiro. A Santa Ceia vem falar desse ponto de encontro. Eu ouvi frases sobre a Santa Ceia. É legal quando a gente ouve uma frase de um autor, a gente não entende, mas a gente acha bonita. Por exemplo, a Santa Ceia é polêmica. Ela é polêmica. Esse é o meu corpo, diria Lutero. Esse é o meu corpo. Esse é o meu sangue. E a igreja reformada vai dizer o quê? Pão continua sendo pão e vinho continua sendo vinho. Mas a palavra diz: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. A ceia, ela é polêmica porque ela serve para desarticular alguns mundos. A ceia é polêmica porque ela instala novas verdades. A ceia é polêmica porque ela fala do paradoxo da cruz. Nós matamos a Jesus e Jesus foi morto por nós. Foi morto por Deus e foi morto por Ele. E foi morto por Roma e foi morto pelos judeus. Letícia, se eu olhar de baixo para cima, se eu olhar de baixo para cima, eu entendo que eu matei a Jesus. Eu entendo que os homens mataram a Jesus. Mas se eu olhar de cima para baixo, eu entendo que Deus deu a Jesus e que Jesus se deu. A ceia me ajuda a entender a vida numa perspectiva teológica de baixo para cima e de cima para baixo. Isso não é contradição.
Isso é paradoxo. Duas verdades continuam sendo verdade, mesmo que elas pareçam em oposição. Isso tudo que eu fiz até agora foi uma introdução. O texto vai começar agora. Eu quis introduzir o conceito de paradoxo e eu quis trazer a nossa reflexão para a graça de Deus, para que eu entendesse os pormenores da Santa Ceia. E eu escolhi para isso a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém ensina para nós? Primeiro, o que é mais importante, normalmente, é menos impressionante. O que é mais importante, normalmente, é menos impressionante. Jesus entra sobre uma coisa pouco pomposa, pouco impressionante. Um burrico, um jumento. Para nos ensinar que aquilo que impressiona os outros não tem valor para Deus. Aquilo que impressiona os outros não tem valor para Deus. A sensação que você deu certo na vida, agora ninguém pode falar que eu não dei certo na vida. A sensação de que você deu certo na vida, na perspectiva de quem olha para você, é absolutamente equivocada, porque o que é mais importante normalmente é menos impressionante. Teu rei sob um burrico. A sensação que o que importa demais para os outros não tem valor real. De manhã o Epifânio pregava, e no meio da pregação ele falava dos seguidores de um jogador de futebol. Essa quantidade de seguidores não tem valor nenhum. Porque o que é mais importante, normalmente é menos impressionante. Não é importante para os outros o que eu vou dizer agora. Aí vem o teu Senhor sobre um jumentinho, filhote de jumenta. Às vezes, aquilo que nos traz a paz é justamente aquilo que a gente não dá valor, porque está sobre uma coisa pouco impressionante. Às vezes, aquilo que nos traz a paz, aquilo que te traz a paz, você deveria dar valor, você deveria dar atenção, mas você não dá, porque está montado em cima do jumentinho, que é pouco impressionante, e você está preocupado com os valores e com as impressões que o mundo dá, com as atribuições que o mundo traz. E o convite para nós é: preciso ter paciência para enxergar os paradoxos do reino de Deus. Às vezes, o rei está tão diante dos nossos olhos, mas nós não o distinguimos. O que pode parecer para nós esquisito na vida, existem momentos na nossa vida que coisas parecem muito esquisitas, mas justamente o que pode parecer para nós é absoluta solução. Quero dizer para você nessa noite, o que parece esquisito pode ser solução, que é um homem que está se dizendo rei e vem em cima de um jumento. Coisas esquisitas aparecem para nós, mas elas podem ser solução. Muitas daquelas pessoas comemoravam a chegada de um Messias que fosse militar, que viesse derrubar Roma. Quando eles chegaram, muitos o adoraram, dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor, salva-nos agora. Mas outros diziam consigo mesmo: ele vem para derrubar Roma. E aplaudiam a coisa errada pelo motivo errado. Muitas vezes nós estamos aplaudindo coisas erradas pelos motivos errados.
Coisas e situações acontecem na nossa vida e a gente está comemorando uma coisa errada. Meu Deus, me ajuda e me abre os olhos para saber se eu não estou comemorando uma coisa errada. Eu não quero comemorar coisas erradas. Eu não quero achar que aquele que vem é o Messias militar que vai derrubar e quebrar as pernas de Roma. Porque se eu comemorar isso, se eu jogar meus mantos na perspectiva dessa comemoração, eu estou comemorando coisas erradas da maneira errada, a partir de um princípio errado. Talvez na vida que você está levando hoje, você está tão cego que você esteja batendo palma para as coisas erradas. Talvez nessa vida você esteja tão cego que você esteja comemorando coisas erradas. A gente precisa abandonar na nossa cabeça, a ideia do que é impressionante, do que aquilo que é impressionante tem valor. A gente vive correndo atrás do que é impressionante. E a palavra de Deus vem ensinar para a gente que o que é importante nem sempre é impressionante. Jerusalém gritava: bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas o que Jerusalém gritava não combinava com o que Jerusalém fazia. Como é que Jesus se refere a Jerusalém? Me ajudem. Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas, que apedreja seus profetas. Quantas vezes eu quis carregar, botar-te debaixo das minhas asas, mas tu não quiseste. E ele chora diante de Jerusalém. Porque às vezes a gente grita coisas com a boca, mas faz outras coisas com o corpo, com as nossas ações. Eu adoro ver esse pessoal do Instagram, com frase de efeito. Eu adoro as frases do povo do Instagram. As tuas frases não mudam nada. O que muda o mundo ao teu redor são as tuas ações. Não adianta Jerusalém gritar: bendito é o nome, bendito aquele que vem em nome do Senhor, se Jerusalém mata profetas. O que ele está dizendo aqui é que a gente pode viver o paradoxo, mas não pode viver a contradição. A gente pode vivenciar o paradoxo, mas não pode vivenciar a contradição. O que modifica o mundo não são suas opiniões, o que modifica o mundo são as suas ações. É preciso morrer para coisas rasas e ressuscitar para Deus. É preciso morrer para coisas rasas que me mobilizam e ressuscitar para Deus. Está aí o paradoxo da morte. É preciso morrer para eu viver. Eu preciso de progresso naquilo onde eu não sou notado. Eu preciso de progresso naquilo onde eu não sou notado. Porque eu quero é ter o meu interior consertado. Eu preciso de progresso naquilo onde eu não sou notado. Porque eu quero o meu interior consertado. O paradoxo do progresso, ele é desenhado da seguinte forma: quanto mais eu me aproximo de Deus, eu tenho a sensação de que eu estou me aproximando de Deus, mais longe eu me sinto, mais vontade de caminhar na direção dele eu tenho, mais fome dele eu tenho. Quanto mais eu acho que eu sei dele, mais eu descubro que eu não sei dele.
Pastor, eu tenho dúvidas. Pastor, eu tenho muitas dúvidas. Quanto mais eu caminho na direção de Deus, maiores são as minhas dúvidas. No texto nós estamos estudando, ele tem alguns fundamentos. E eu estou caminhando para concluir. Zacarias 9:9, diz aí para mim, Zacarias 9:9. Projeta para mim. Zacarias 9:9. Ele também está no verso 5. Vamos lá, Zacarias 9:9. Alegra-te, a filha de Sião, exulta, a filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado no jumento, e no jumentinho cria de jumenta. Esse texto, entenda, que é o mesmo que eu li, porque o autor de Atos, ele pega o texto, o evangelista pega o texto e cita um profeta, para ensinar para a gente que, dizei, ó filha de Sião, eis aí o teu rei. Vocês sabem, que coisas tem aqui nesse versículo? Dizei, ó filha de Sião, eis aí o teu rei. Quem reconhece o rei que tem que dizer sobre ele. Quem reconhece o rei que tem, não consegue se calar e deixar de dizer sobre quem ele é. Dizei, ó filha de Sião, eis aí o teu rei. Eis aí o teu rei, diga, o teu rei está aí. E o paradoxo é que o teu rei veio e o teu rei virá. É o paradoxo do tempo. O teu rei veio e o teu rei virá. O teu rei está entre nós, e ele disse isso, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. Então, ele está conosco. Não é isso? Sim? Amém? Fazei todas as vezes que assim o procedestes, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Mas ele não veio? Ele não está aqui? Entende o que é o paradoxo? Que é completamente diferente de contradição. Nós vivemos, e a Santa Ceia materializa isso. Diz aí, ó filho, diga, filha de Sião, eis aí o teu rei, montado em jumenta, em jumentinho, eis aí o teu rei. Eu digo que o rei está aqui, e eu digo que o meu rei virá, porque a Santa Ceia fala disso. Fala de um rei que está entre nós e ainda virá. Sabe quem é a filha de Sião? É Jerusalém. Está sobre o monte de Sião. Ele está dando um recado. Está dando um recado para aquela que tem atitudes não paradoxais, mas atitudes contraditórias. Para você, Jerusalém, que tem atitudes tão contraditórias, eis aí o teu Senhor, eis aí o teu rei. Para você, Gisele, que tem atitudes tão contraditórias, eis aí o teu rei. Para você, Paulinho, que tem atitudes tão contraditórias, eis aí o teu rei. Eis aí o teu rei, olha para ele. O recado nesse texto é: olha para ele, se toca, olha o teu rei. Dizei a esse povo que ele veio te salvar. Olha para esse rei e entende as coisas que realmente importam nessa vida. E olha para esse teu rei e entende o que é importante nessa vida é ter sido salvo. Isso é o maravilhoso. Não são os detalhes impressionantes que as pessoas, de alguma maneira, se curvam sobre isso. O que é maravilhoso é que esse rei, ó filha de Sião, vem para te salvar.
Apesar de tudo que está acontecendo de errado nas nossas escolhas, nas nossas cabeçadas, o nosso Rei vem nos salvar. Apesar de tudo estar parecendo que está dando errado, do casamento ter dado errado, da vida ter dado errado, da gente ter se decepcionado, a gente precisa entender: o meu Rei vem me salvar. Apesar do que eu vivo hoje, de equívoco na relação com meus filhos, de equívoco na relação com a minha família, eu preciso acreditar: o meu Rei vem me salvar. Eis aí o teu Senhor, ó filha de Sião, o teu Rei vem te salvar. Precisamos crer nisso. Quem reconhece o seu Rei se identifica com o mistério do Rei sobre o jumento, da alegria sobre a tristeza, da fé apesar da descrença, da vida apesar da morte. São paradoxos. Só quem tem olhos de fé, olhos abertos do Espírito Santo, enxerga as grandes oportunidades que a vida te dá, nos dá. A vida está te dando oportunidades. Enxerga a oportunidade que a vida está te dando. Enxerga: eis aí o teu Rei. Abre os olhos, se manca. Olha aí o teu Rei. Olha aí a vida melhor que você pode ter. A nossa teologia nos ensina que ninguém aceita Jesus. Ele nos aceitou. A nossa teologia nos ensina que é graça, não é merecimento. Ninguém deixa de ir para o inferno. Ninguém deixa de ir para o inferno porque uns merecem ir para o inferno e outros não merecem ir para o inferno. Pelo amor de Deus, que teologia é essa que você conhece? Nós todos estávamos longe de Deus. E Deus nos buscou em amor, sim. Deus nos buscou em graça, sim. Com amor eterno eu te atraí, com benignidade eu te busquei, com amarras de amor eu te trouxe para mim. A Santa Ceia fala para a gente: eis aí o teu Senhor. Eis aqui o teu Senhor, porque falamos de presença real. Ele está entre nós. Ele virá. Toda vez que eu como, eu anuncio que Ele virá. Mas cada vez que essa igreja se reúne, eu tenho certeza: Ele está entre nós. O paradoxo do tempo, do já e do ainda não. Por que Ele vem? Ele vem para ficar junto de nós. Ele vem porque existe uma coisa chamada graça e não merecimento. Isso não vem de vós. Toda vez que você falar de salvação, entenda que isso não vem de vós, não tem a ver com a atitude das pessoas que fizeram elas ir para o inferno. Não é isso, está errado. Você entendeu tudo errado. Tem a ver com graça. Isso não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus. Eu estou tendo a oportunidade de discipular os adolescentes. Eu alguns, o Vinícius outros. É muito bom discipular adolescente. Porque adolescente não tem vício. Adolescente ouve a palavra sem vício. Entende o mistério da graça. Para quem ele vem? Ele vem para mim. Ele vem para ti. Ele teria motivo de nos esquecer, mas Ele lembra e vem a nós. Ele teria motivo de nos arrancar do coração, mas Ele é embebido de amor. Ele teria motivo de nos perder de vista, mas Ele nos encontrou e Ele veio até nós. A ceia me anuncia que Ele vem para mim, apesar de tudo, além de tudo, acima de tudo, Ele vem para mim. Eis aí o teu Senhor. Eis aí o teu Senhor. O Senhor é teu. Tu é dele, mas Ele é teu. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. A mensagem da ceia é essa.
Essa que traz essa pergunta: quem é esse? É aquele que não veio num cavalo histriônico de guerra. Ele vem montado num jumentinho. Ele vem para nos salvar. Ele veio por amor, capaz de superar o que nos separa dele. Ele veio humilde ao encontro das nossas derrotas, das nossas decepções. Ele veio, abriu a janela da nossa alma, a janela da nossa vida, e Ele que decidiu entrar. Eu não me entreguei a Ele, Ele se entregou a mim. Eu não me converti, Ele me converteu. Porque anterior o chamado é a propriedade. Não foi isso que nós estudamos? Anterior ao chamado é a propriedade. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas ouvem a minha voz, não é só porque eu chamei, não é só porque elas escutam. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, porque antes de eu chamar, elas são minhas. A propriedade vem antes da direção, antes do caminho, antes de eu tomar o caminho. A propriedade é anterior ao chamado. Ele vem para nos salvar. Ele veio com amor que é capaz de superar aquilo que nos separa dele. Ele veio para nos salvar. Ele veio humilde ao encontro de nossas decepções. A mensagem do profeta é essa: eis aí o teu Senhor. Ele vem para te salvar. A mensagem da Santa Ceia é essa: eis aí o teu Senhor. Ele vem para te salvar. Ele vem para consertar a tua história. Para quem teve histórias de famílias, histórias tão difíceis na família, histórias de passado de família tão difícil, Ele veio para consertar a tua história. Eis aí o teu Senhor.